Celebrado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi criado como reconhecimento à luta por direitos iguais para as mulheres. Quais foram as principais conquistas femininas ao longo desses 160 anos desde que a data foi instituída? E qual a importância de lembrar essa data nos dias de hoje? Para debater sobre esse tema, estou aqui com a vereadora Marielle Franco, a militante do movimento feminista e coordenadora da Rede de Desenvolvimento Humano Chuma Schumacher, Marcela Pessoa, da Rede Colmeia de Mulheres. Vamos começar falando sobre mulheres no poder. Marielle, dos 51 vereadores aqui da Câmara Municipal, apenas 5 são mulheres, sendo você uma delas. Você acha que falta representatividade das mulheres no poder? Falta. Estamos super subrepresentadas, ainda mais com as transições. Agora somos, talvez 5, né? Com a saída de uma das vereadoras e assumindo um homem também como seu suplente. Acho que o espaço de decisão está carente, precisa aí de mais mulheres. Chuma, você escreveu um livro sobre esse tema. Como você vê essa falta de representatividade das mulheres no poder? Olha, são muitas razões, né? Na verdade, Marielle tem toda a razão de dizer isso, quer dizer, é uma vergonha. A posição do Brasil internacionalmente, mesmo também na América Latina, é vexatório. Não tem igual, nós não temos comparação, só a Haiti que compara com a gente, não parece no mundo também. É essa desvantagem, e eu acho que são muitas razões. Claro, obviamente que tem uma questão do patriarcado, onde nós mulheres fomos ensinadas qual era o nosso lugar, e certamente eles nos colocaram na cozinha, tá certo? Essa é a primeira coisa. Sair da cozinha não é tão fácil, tem que passar pelo quarto onde estão os filhos, tem que passar na sala que é quem recebe, quem mantém a casa limpa, para depois você chegar na rua, tá certo? Na rua, e eu estou falando no mundo público. Então, essa é a primeira questão. Quer dizer, quando você se liberta, quando você cria ou vai exercer por inteiro a sua cidadania enquanto mulher, quer dizer, você vai ter que enfrentar os partidos, que também não são bonzinhos. De A a Z, tem uma dificuldade imensa, porque você ainda tem, historicamente, os partidos estruturalmente têm uma participação muito grande também, só dos homens, com pouca decisão das mulheres. Depois você vai para o dinheiro, para a campanha eleitoral, que as mulheres têm bem menos, isso tem dados aí no mundo inteiro. Quer dizer, é uma série de fatores que faz com que dificulta muito a nossa participação, quando as mulheres vão participar, elas também têm uma dificuldade imensa de serem eleitas, exatamente porque elas estão no último degrau da pirâmide da importância, seja pelo partido, e muitas vezes, inclusive, não ter condições de chegar até a sociedade. Marcela, você que atua na sociedade civil, você sente falta dessa representatividade feminina, tanto no poder executivo quanto legislativo, para ter esse diálogo melhor? Com certeza, né? Que é uma questão de representatividade. Uma vez que as mulheres estão no poder, elas estão exercendo esses cargos públicos, elas estão colocando em pauta debates que são necessários do campo de gênero, um campo que atenda às questões específicas das mulheres, né? Então, eu vejo assim, enquanto o movimento juvenil, né, hoje, você está vendo que o feminismo está tendo uma repercussão, né, uma articulação das mulheres, e acredito que em poucas décadas, né, em pouco tempo, a gente vai ter uma mudança nesse cenário aí, com muita mais representatividade, com muito mais, enfim, vai repercutir de uma maneira mais... Eu acho que se a gente conseguisse um dia fazer uma grande reforma, uma profunda reforma no sistema político brasileiro, né, como já tem muitos outros países, eu acho que essas coisas melhorariam, porque além de ser o Código Eleitoral, etc., cheio de manobras, aí tem uma questão também que facilitaria a participação das mulheres se houvesse uma reforma, na verdade. Essa reforma, vocês dizem, na verdade, criação de novas leis ou a atuação melhor dessas leis que já estão vigentes? A atuação melhor das leis atuais, quer dizer, uma reforma que, se você pensasse todo o sistema, né, político do Brasil, que vai do parlamento ao executivo, passando pelo judiciário, que é uma reforma que todo mundo diz há muito tempo que ela se faz necessária, ela tem sido feita a conta-gotas, você tem uma questãozinha aqui aprovada, depois não, por exemplo, se você tem, a Argentina quando fez essa reforma, que eu não posso precisar, mas é muito mais
eu acho que uns 15 anos atrás, hoje a Argentina tem uma representação de 35% a 38% de mulheres, entendeu? Então você, por exemplo, que é uma parcela muito grande do movimento ao qual eu pertenço, o movimento feminista, que defende, na verdade, as eleições e não com um caráter individual, senão por lista, né? E uma lista intercalada em quem representa essa nação. Então, homens, mulheres, negros, teria que toda a diversidade estar explicitada nesses corpos, nessas cidadanias, porque aí sim, você faz voto na lista, no partido. O partido tem que se apresentar e não apresentar as mulheres, porque as mulheres aparecem muito nas campanhas, nos programas eleitorais do partido, entendeu? Tentando convocar outras mulheres de uma maneira que é explicitamente, se você olha, que estão usando as mulheres para partidos que não têm nenhum compromisso com a questão das mulheres. Somos a maioria, ao contrário, né? Eles vão lá para defender retrocesso naquilo que nós conquistamos até hoje. Mas eu acho que mesmo sendo maioria, isso não refletindo, além do debate da fiscalização, né, que acho que Schuman traz a nova possibilidade de reaver a lei, acho que a gente tem que dar um passo atrás quando você fala do público e do privado e de como que esse modus operandi da política ainda é muito masculinizado, né? Passando por todas as etapas, e aí política de maneira mais ampla mesmo, seja, por exemplo, quando no lugar de empreendedora, no lugar da sociedade civil, no lugar de uma atuação, você no geral tem uma fala, uma construção, um modus que acaba requerendo que isso seja repertório, vai possibilitar que consiga transformar isso no debate da família, no debate dos seus trabalhos. Acho que, para dizer, um dos projetos que a gente quer fazer com que isso seja mais no processo de autonomia e de vigência mesmo, né? Que passa por legislação. Marcela, você acha que essa desigualdade de gênero se acentua na crise econômica? Com certeza, né? As mulheres são as primeiras afetadas, né? A estrutura familiar, né? A desigualdade, ela já existe como uma condição estrutural, né? Então, na escala assim, de acesso, por exemplo, acesso à profissionalização, acesso aos empregos, acesso a condições que ela possa estar atuando enfim, acesso aos direitos, né? Justamente. Então, eu acredito que elas são as mais impactadas, né? É claro que esse conceito de mulheres, né? Essa visão das mulheres, a gente generaliza muito, né? Existe muita especificidade dentro desse guarda-chuva, né? Desse nome, né? Mulheres. Então, tem a especificidade das mulheres negras, a especificidade das mulheres, enfim. E aí teria que estudar como é que seria o impacto disso nessas diversas camadas. Né? Mas recente estudo já aponta que o dobro de desemprego, as mulheres têm o dobro de desemprego do que a taxa de desemprego do que os homens, né? E isso é um dado muito alarmante. Né? Por que o desemprego pega mais as mulheres que os homens? Como vocês veem isso? Acho que antes do desemprego, acho que a gente já pode participar
da pirâmide onde as mulheres estão na base. Economicamente, se a gente pega a população economicamente ativa, as mulheres já estão na base da pirâmide, né? Acho que voltado para essas políticas públicas que defenda o direito das mulheres? Isso é a maior importância. Aliás, é fundamental, né? É fundamental duas coisas. Primeiro, a garantia de recursos para que as políticas sociais, as políticas voltadas para as mulheres possam ser de fato cumpridas e cumpridas com dignidade, né? Com serviço igualzinho elas merecem, e as crianças também. Quer dizer, e o segundo lugar, eu acho que nos falta um pouco ainda, embora já tenha muita gente atuando, que é acompanhar esse orçamento. Porque uma coisa são lá os nossos representantes, as nossas representantes vereadores, que briga por esse orçamento em determinadas rubricas, por exemplo, na saúde, na educação, na questão da não violência e tal. Briga por ele é aprovado assim, mas ele é modificado durante a gestão e a execução das políticas. Então é importante também que a população possa acompanhar de perto a execução dos recursos públicos, senão nós estaríamos como a gente está vivendo hoje, a situação do Rio de Janeiro, se a gente tivesse um monte de gente acompanhando. Marcela, uma rede colaborativa, fazer um orçamento participativo pode ser um caminho? Com certeza, é uma maneira das mulheres exercitarem, ou das pessoas exercitarem essa autogestão, né? E a maneira como eles vão redistribuir esses recursos, pensar o direcionamento desses recursos. Então, já é uma forma de criar uma autonomia nessa relação com o dinheiro, né? Que é uma questão que, de uma forma geral, quando a gente fala desse espaço público e privado, né? Desse ambiente doméstico, né? Como lidar com essa dimensão do dinheiro de uma forma que você possa... dar conta das suas responsabilidades. Dar conta das suas responsabilidades e aplicar esse dinheiro em ações, né? Enfim, gerando uma certa... divisão aí mais igualitária, né? Outro tema, quando a gente fala dos direitos das mulheres, é a questão da violência, né? Que ainda, os dados ainda são muito alarmantes. 13 mulheres, aproximadamente, são mortas por dia. Como vocês veem isso? Já que a maioria na verdade, com o crescimento da violência, a violência com os homens acontece geralmente nos espaços públicos, mas com as mulheres acontece dentro de casa. Como resolver isso? Gabi, pegando o gancho, né, das informações que a gente tem disponíveis, eu acho que o Estudo de Segurança Pública do Rio de Janeiro, quando apresenta dados de violência com relação ao corpo, de estupros, de violências no âmbito doméstico, assumindo o papel, né, enquanto legisladora, é preciso política pública para incidir nessas responsabilidades, né? Enfim, quando a gente trata de iluminação pública, quando a gente fala de autonomia, não é algo etéreo, não é algo que está só num âmbito distante do que está colocado. Essas 13 mulheres têm famílias, têm história, precisam de serviço público, precisam de um orçamento objetivo voltado para elas, precisam de um grau de autonomia para tal. E hoje, saindo do debate orçamentário, assim, quais são os serviços disponíveis para a gente ter um acompanhamento adequado nos casos de vítimas de violência? Essa mulher
que foi vítima, no geral, né? Os dados são apresentados que é alguém do âmbito familiar. A quem recorre? Qual o campo psicossocial? Qual o campo jurídico? Qual é o lugar de fato, proteção? Acho que a gente avança numa parte de um debate jurídico, mas cada vez mais, acho que esse é um dos papéis que a gente quer exercer aqui, que é a fiscalização do âmbito do executivo, de como precaver, de como prevenir com que essas mulheres não venham a óbito. Isso é algo fundamental, porque no geral já teve denúncia, já recorreu a algum órgão público e não teve o atendimento adequado para poder ter a orientação de como lidar com o filho, de como lidar com a sua vida financeira, de onde morar. Acho que essa é uma responsabilidade aí dos gestores públicos. E não é uma questão só de conhecer, né, a lei, pois é uma recente pesquisa que 100% das mulheres conhecem, sabem da existência da Lei Maria da Penha, que está completando 11 anos. Mas como fazer ela funcionar? Como transformar isso na prática, né? Conhecer a lei, mas poder usar da lei. A lei, até que razoavelmente os últimos dados tem até funcionado melhor do que se esperava, né? Diante de tantas dificuldades que a gente está passando. A questão é que tudo isso que a Marielle disse, mas a gente tem que somar uma questão que essa é a mudança mais difícil do mundo, que é a mudança cultural. É a gente poder enfrentar essa coisa chamada de patriarcado, entendeu? Que tem uma questão seguinte, ainda existe na sociedade, ainda existe, como eu diria assim, como um ventinho, né? Ainda está nas nossas cabeças de mulheres e homens, infelizmente, uma questão hierárquica das relações. Então, eu sou homem, eu mando, e você, a mulher, obedece. Isso ninguém é capaz, em sã consciência, hoje, de pronunciar isso, a não ser um louco aí que tem, mas que eu não vou dizer o nome dele aqui, porque me recuso. Mas, em geral, ninguém vai dizer isso, mas isso está introjetado emocionalmente dentro da gente. Esse é um dado muito importante. Então, portanto, um pouco dentro dos caras está liberado bater, e um pouco dentro das mulheres está... liberado não, ela tem essa dificuldade de sair dessa situação, porque é como se fosse assim mesmo, tá certo? Quer dizer, então, na verdade, a grande mudança, eu acho que tem que fazer uma mudança na sociedade, é preciso que não só as mulheres, e olha que aumentou, porque esse dado, cada 15 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, por exemplo, esses dados só existem, e é deste tamanho, e mostra pra gente uma tragédia. Por quê? Exatamente porque as mulheres passaram a denunciar. Você não tinha... Eu fiz parte do primeiro SOS Mulher em 1981 no Brasil. Mas era muito diferente os dados, era muito diferente uma mulher sair da casa, sair daquela situação para fazer uma denúncia. Muitas vezes tem 3, 4 filhos, parentes por perto. Não é assim uma coisa tranquila, apanhei e vou fazer a denúncia, entendeu? É um processo do qual isso vem mudando, né? Difícil. Está mudando muito, por isso você tem esses dados, por isso que a tragédia está revelada. Eu acho que é a coisa mais importante, que a tragédia das relações. O Disque 100 teve um aumento de 1.600% de procura. Tinha uma subnotificação, mas eu acho que a gente agora também tem ainda tem um ambiente mais favorável, no sentido de gritar, né? Eu acho que eu e o Chuma ainda somos mais do grupo que acompanhou o quanto que as mulheres se organizavam nos apitos, na autoproteção. E hoje você tem aí, enfim, minha filha, a juventude vai fazer escracha, vai trazer o debate das novas gerações, vai fazer uma relação que é de gritar na escola, de se organizar nos coletivos de mulheres feministas, que é o que a gente já traz para esse nosso último período, né, do debate da Primavera Feminista, e de como que elas foram aprendendo com as outras gerações, né, com as feministas históricas, e com esse lugar que a gente sempre fala, assim, o dito popular de lugar de mulher, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, foi revisitado, né? Ele é de uma maneira sublime do lugar de que briga de marido e mulher. De 80. É isso, o quanto que vai aprendendo com essa reatualização. Exatamente. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Precisou sair de um campo que eu acho que era ali, digamos, do aceitável, do quanto que as mulheres, né, permanecendo no lugar de submissão, para começar a gritar, para depois vir para os escrachos, né? Para a gente conseguir passar pelas etapas. Eu acho que isso é importante. Saiu do Código Penal para você, onde tinha crime de honra, né? Quer dizer, uma coisa louca, onde a minha história, a minha honra, a minha vida estava escrita no corpo,
da minha companheira, da mulher e tal, e depois a gente conquistou na Constituição, que é muito importante saber, a Constituição de 88 diz ali textualmente, primeiro que é uma responsabilidade do Estado a violência que as mulheres sofrem. Isso é uma garantia constitucional do outro mundo, de tão importante que é. Quer dizer, o que a gente precisa fazer é que o Estado agora tem cumprir a sua parte, porque tudo bem, a gente tem casas-abrigos, a gente tem centros de atendimento às mulheres vítimas de violência, etc. Delegacia. Mas eu quero saber o que o Estado está fazendo na educação, porque quando você vai na pesquisa, talvez é muito difícil hoje você mudar um cidadão de 50 anos que foi criado daquela maneira tal, ele pode até ter uma autocrítica, mas a mudança radical é muito difícil. Mas se você faz isso. Mas vocês não acham que essas novas gerações, como a Marielle colocou, já estão mudando? Sim, você não vê isso, Marcelo? Mas é preciso investir, né? Quer dizer, não é só o exemplo doméstico ou caseiro de cada uma de nós. Mas eu acho que precisa investir na educação. E esse tema tem que estar, ou direitos humanos, a questão nós de gênero. Nós debateremos eles no Plano Municipal de Educação, Exatamente, certamente, com os debates. eu acho. Daí a importância de ter alguma representatividade, né, no Poder Legislativo, tá debatendo esses temas. Não, e uma coisa muito que eu queria falar, na verdade, era isso. Assim, eu acho que a gente vai mudar alguma coisa no dia que homens e mulheres tiverem muita vergonha, muita bronca de saber que 13 mulheres, desde a hora que a gente começou a falar, acabaram de matar uma agora. Eu acho que a hora que porque nenhum homem nasce para matar ninguém, nem para espancar ninguém. Eles aprenderam em algum momento da vida deles. Então, se aprendeu a não ser violento, se aprendeu a cometer violência, se aprendeu a ter esse domínio sobre as mulheres, pode aprender outra coisa. Aprender relações harmônicas, relações de paz, porque ele aprendeu, nasceu assim. Não está determinado biologicamente. Não é por conta desse corpo, desse sexo, não é nada disso. Tem a ver mesmo com uma questão cultural. Então, vamos fazer um outro intervalinho e a gente já volta. Vamos dizer assim, a que você atribui isso? O imaginário social que coloca a mulher negra como mulher que pode sentir dor, a mulher negra que a relação sexual é mais adequada porque ela tem o quadris mais largo, que vem de um processo de escravidão, de escravidão do que nós vivemos. Tem um imaginário social olha para a mulher negra fruto desse debate, né? Então não vai colocar dentro das igualdades das mulheres. Por isso que os dados não só apresentam que o número de violência contra a mulher negra aumenta e das mulheres brancas diminui. Acho que essa é uma constatação dura que aumentou 50% em 10 anos, é impressionante. Que o lugar da pesquisa e o século XXI traz para a gente para incidir nesse processo. Onde estão as mulheres negras, por exemplo? No lugar, no geral, mais na periferia, mais no subúrbio, mais na zona oeste, onde a gente precisa ter mais iluminação, mais transporte com segurança, né? Os dados, além disso, né, um dos dados que é apresentado onde as mulheres mais sofrem violência é no transporte público, que em determinado momento reduz. Então, como que essa mulher vive a cidade? A vivência das mulheres negras nos espaços da cidade, nos espaços públicos, é fundamental de ser investigado. O que coloca, Gabi, uma responsabilidade quando a gente está nessa casa, não só da representatividade, mas de olhar assim, como incidir a política pública para que não tenha hierarquização dessa relação. Não é que as mulheres brancas e as mulheres negras, não há essa disputa. Há uma constatação de dados de um grupo que é mais vulnerabilizado. E daí precisa ter mais incidência, né? Marcela, você vê essa desigualdade das mulheres brancas e negras nos coletivos que você trabalha? Com certeza. Bem, depende do espaço, da dinâmica, né? Por exemplo, eu tive uma atuação dentro do movimento hip hop. E no movimento hip hop é um movimento negro, né? Sim. Juvenil. Então ali as mulheres, de fato, as mulheres negras são empoderadas, são mulheres que se apropriam do discurso e elas atuam através dos canais, né? Culturais do hip hop. Agora, dentro dessa instância que eu venho trabalhando atualmente, que é nesse ambiente do empreendedorismo, nesse ambiente da sustentabilidade, que é o nosso pano de fundo, né? A gente realmente
tem uma carência muito grande de mulheres negras como mulheres que estão iniciando atividades que estão à frente de negócios, de pequenos, de microempreendimentos. E aí eu acredito que é muito mais pela falta de uma todo esse pensamento do corpo, porque muitas vezes temas, por exemplo, como o aborto, ele é deslocado da questão feminina, do direito à autonomia da mulher do corpo, para entrar numa questão de vida, do sentido da vida, etc. e tal. Como vocês veem isso? Temas polêmicos que dizem respeito à mulher, sair do local da mulher, sair do feminino, dessa discussão, para ir para outros patamares. Eu acho que só para a Chuma certamente pode contribuir, mas aproveitando, Gabi, a gente apresentou também um projeto que institui programa de atenção humanizado ao aborto legal juridicamente autorizado. Objetivamente, não só os casos, né, de anencefalo, mas mulheres vítimas de estupro. Se as mulheres negras são as que mais são vítimas de estupro, o Estado precisa garantir um atendimento adequado nos hospitais, no que já é garantido. E não é sobre hipótese alguma falar sobre o debate de vida, família, né? Pelo contrário, a gente está falando aqui da garantia da vida das mulheres, nesse caso, das mulheres negras que são mais vulnerabilizadas. Então, esse é um tema picante, polêmico demais, infelizmente, com muito pouco espaço. Aliás, agradeço demais vocês aqui de abrir esse tema tão difícil para as mulheres, com muito pouco espaço de debate, de esclarecimento, quer dizer, e eu acho, a gente não pode desconsiderar que é importante falar, ainda mais agora, nesse 8 de março de 2017, a gente tem que dizer o seguinte: quem viveu, quem tem essa longa história que eu tenho de vida, sabe que as coisas mudaram muito. Sabe que a luta, o feminismo, a luta das mulheres, e aí as mulheres na sua diversidade, sejam urbanas e rurais, eu acho que nós conquistamos muito. Quando você pega, a partir de 88, tem 80% da agenda feminista está no texto constitucional. Então, o que eu acho que acontece um pouco com essa história do aborto? Acontece muito, para você ver como é que ele passa, é o seguinte: primeiro, há um descaramento no uso eleitoral deste tema, que é isso que a Marielle falou, entre essa história se é vida ou morte. Nunca está em discussão a condição da mulher, nunca está em discussão o desejo da mulher, nunca está em discussão a autonomia das mulheres. Então, se você, há um dado, há pesquisa feita, inclusive internamente na Câmara Federal, que é onde se discute a questão do aborto, dado feito que, assim, absolutamente por interesse eleitoreiro, em nome do Senhor, que se tenta mais uma vez crucificar as mulheres. Eu penso que nós estamos agora em pleno século XXI, é como se quisessem voltar para a época que as bruxas eram queimadas, entendeu? A época da Inquisição.
é mais ou menos que esse assunto é tratado. Porque quando a gente diz o direito ao corpo, o direito ao aborto, a gente está querendo dizer o quê? Que eu posso, diante de uma situação indesejada, que não deu certo o meu controle, e eu não quero, até 12 semanas, né, é que nós estamos falando, eu tenho este direito se eu quiser fazer um aborto. A outra pessoa que pensa diferente de mim, que tem sua crença, tem toda a legitimidade de não fazê-lo. O que eu não posso, nem aquilo que eu defendo, ser imposto para outra, e nem a outra pessoa que tem uma outra percepção, que tem a sua religião e que é contra esta situação, ela não pode impor para as outras mulheres o seu ponto de vista. Eu acho que essa que é fundamental, que não é calar a boca de ninguém, que é fundamental que cada um expresse a sua opinião a respeito desta questão grave, onde está matando as mulheres. Por isso que a gente chegou nesse tema, inclusive, né? Exatamente. São mulheres que sofrem violência, mas que têm direito de tomarem o direito da vida, da sua vida, do seu corpo, a partir daí. E até, inclusive, esse direito, que é do Código Penal de 1940, e tem só a questão anencefálica, que é mais 62 anos, da anencefalia. Quer dizer, isso aqui eles estão querendo regredir. Tem vários projetos no Congresso Nacional de, inclusive, tirar do Código de 1940, atenção, homens e mulheres, do Código de 1940, os casos onde o aborto é permitido no Brasil desde então. Então, não, é um atraso, é uma vontade de dominar as mulheres, o nosso corpo, que nós não vamos aceitar mesmo. Bom, vamos para as considerações finais. Eu queria fazer uma provocação, já que ela trouxe um ditado aqui de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu queria saber o que vocês acham da frase: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Suas considerações finais, Marcela. Somos indivíduos independentes, né? A gente não precisa, não tem atrás e frente. Estamos, ao contrário, a gente tem que criar espaços de discussões para mostrar que não é o sexo que vai determinar a capacidade, né? Os homens estão muito acomodados nessa posição também, né? De ter sempre alguém ali sustentando esse desenvolvimento deles, e as mulheres cansaram de um pouco dessa posição, né? A gente sabe que essa busca pela igualdade, né, porque ela não existe, essa equidade que nós queremos em termos de justiça, em termos de direitos, né, é justamente para posicionar que temos as mesmas competências, as mesmas capacidades, as mesmas, mas é claro que a sociedade precisa se adequar a essa realidade, né, porque ela ainda não... Show. Eu prefiro uma outra frase que diz assim: reforma da Previdência, sem esquecer. Muito obrigada, Marcela, Chuma e Marielle, por estarem aqui com a gente. E se vocês quiserem rever esse programa, acesse o nosso site câmara.rj.gov.br. Até a próxima.